Boa tarde, pessoal. A ideia dessa videoaula é comentar um pouquinho sobre esse tema, que é a sequência do nosso assunto, que é sobre potencial elétrico e trabalho da força elétrica, tá? Então, até agora a gente já viu a ideia de campo elétrico, né? Já discutimos um pouquinho como é que ele funciona, a ideia de força, importante que força é quem puxa ou empurra, então vai ter relação com o trabalho, né? Trabalho do puxa e empurra, se desloca ou não. E eu vou começar com vocês comentando um pouquinho sobre uma ideia de trabalho e de energia que a gente já deve ter visto, ou era para vocês já terem visto, no conteúdo do primeiro ano, tá? Que traz essa imagem aqui bem simplesinha, que a princípio é uma tirinha, né, do Newton e da maçã, dizendo, a maçã pensando, né, dizendo que se eu não ajudar o Newton, nunca vai descobrir a lei da gravidade. Lembrando o seguinte, só pra gente relembrar a ideia, né, que em virtude da maçã estar a uma certa distância da Terra, ela tem acumulada nela o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Como é que eu sei que ela tem essa energia? Tanto que, se eu tirar aqui a força que sustenta ela, que é a árvore, a tendência dela é acontecer aqui o que veio a acontecer aqui na imagem, né? Que é a maçã indo em direção à cabeça do Newton, tá joia? Então, na mecânica, a gente tem uma energia potencial que está associada à posição onde se encontra a maçã. Tanto que, se sair a força que está sustentando ela, ela vem em direção à Terra, né? O que isso significa? Que é como se ela tivesse uma energia aqui acumulada nela, que ao soltar ela realiza um trabalho, ela cai em direção à Terra. Da mesma maneira que isso existe na parte mecânica, vai existir também na parte elétrica. O que a gente vai ver? Vai ver que existe uma energia, só que associada à posição elétrica da carga. Ou seja, em determinado ponto próximo a uma carga elétrica, também vai ter uma energia acumulada. Para a gente entender um pouquinho mais, ó. Vamos ver se fica um pouquinho mais claro. Primeiro, quando a gente tem um corpo eletrizado, aqui exemplo positivamente, a gente pode desenhar aqui ao redor desse corpo, que eu vou chamar só simplesmente de carga, as linhas de campo elétrico. Importante, positivo, linhas para fora, por isso essas linhas pretas aqui. O que acontece? Em virtude da presença dessa carga que gera campo aqui ao redor, se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, que eu vou chamar de ponto P, nesse ponto existe uma energia potencial elétrica associada a ele. Por que existe essa energia potencial elétrica associada a ele? Porque ele está a uma certa distância da carga. Então, posso pensar assim, em potencial esse ponto tem energia, tanto que, exemplo, gente, se eu largar aqui uma carguinha de prova, nesse ponto mesmo, eu vou ver que essa carguinha de prova, vou botar aqui de Qzinho, vai tender a se movimentar. A se movimentar para onde? Vamos pensar. Positivo com positivo repele. Então, a tendência dessa carga seria fazer isso daqui, ó. Essa é a força de repulsão que aparece nessa carguinha de prova. Veja, por isso eu posso dizer o seguinte, que existe uma energia associada a esse ponto, tá? Como é que eu comprovo? Eu coloco aqui uma carguinha de prova e vejo realmente se existe força aqui resultante, né? Força resultado da interação das duas cargas, a tendência realmente é que aqui tem uma energia potencial elétrica associada a esse ponto, mesmo sem eu colocar a carga para fazer o teste, tá ok? Tentando explicar um pouquinho mais para vocês. Essa energia potencial elétrica, aqui ó, vou botar aqui, igual na mecânica, ela é medida em joules também, vou botar aqui, joules é J maiúsculo, tá? E como é que eu calculo essa energia? Para isso eu vou precisar do que a gente chama de potencial elétrico daquele ponto, potencial elétrico. Importante esse potencial elétrico no sistema internacional em volts, e aqui a carga de prova, dá pra gente pensar assim. Ou a carga que eu tô colocando ali naquele ponto do espaço para verificar o potencial, né? Então, eu vou botar aqui essa carga de prova, importante, ela tem que estar em coulomb, porque é C maiúsculo. Então, veja, não é difícil a gente calcular essa tal energia potencial elétrica, que é a energia associada a um ponto ali próximo da carga, tá? E eu só preciso do potencial elétrico, que é em volts, e da carga de prova. E geralmente a gente pensa o seguinte, bem, se é energia,
Será que eu posso dizer que essa é a energia que a gente vê na nossa bateria do celular ou na nossa pilha? Será que a nossa bateria do celular ou a nossa pilha mede energia potencial elétrica? Vamos pensar. Energia potencial elétrica em joules. Não é joules que está marcado, é em joules. Não é joules que está marcado na nossa bateria do celular, né? A gente vai ver o seguinte, que na nossa bateria do celular está marcada a unidade volts. Então, no mundo prático, essa unidade é a mais importante para a gente, tá? Então, se o problema pedir para calcular a energia potencial elétrica, está falando de joule. Agora, se o problema pedir para calcular, afinal de contas, quantos volts o nosso circuito precisa, eu vou reorganizar aquela equação anterior e transformar nessa. Lembrando o seguinte, eu só vou fazer um parênteses aqui no cantinho. Aquela equação anterior era assim, ó. Energia potencial elétrica igual a V vezes Qzinho. Veja, o que eu fiz aqui? Eu troquei o V e o E de lugar. Só que é claro, né? Para eles trocarem de lugar, esse Qzinho que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, veja, fica o E dividido pelo Qzinho. Isso vai ser igual ao volts. Que isso é na prática o que a gente usa mais. O que a gente usa mais na prática, então, é a ideia do que eu vou botar aqui, ó, de potencial elétrico. Ó, potencial elétrico. Potencial elétrico em volts. Em seguida, a gente já sabe que isso daqui é energia potencial elétrica em joules. E esse Qzinho aqui é a carga, que é a carga de prova, né? Eu só vou botar aqui coulomb. Joia? Então, veja, o que importa pra gente mesmo na vida prática são esses volts aqui. Por isso que a gente pensa, bem, será que eu posso comprar um aparelho 110 volts? Em Santa Catarina, a gente sabe que isso não pode. Por exemplo, vai ter que ser 220 volts. Mas, afinal de contas, os 220 volts vão sair aqui nessa equação? Já vou explicar para vocês, tá? Só lembrando o seguinte, além dessa equação, que é uma maneira de calcular potencial elétrico, eu tenho mais uma possibilidade de também calcular potencial elétrico em volts, tá? Só que por meio da carga que gera o campo. Eu vou botar aqui, ó, carga que produz o campo. Importante em coulomb. Isso aqui é a distância até o ponto que eu quero, né? Que é em metros. Joia, já vou explicar um exemplo disso daqui. E esse é aquele K lá que tem no campo elétrico e que tem na força, né? Que é a constante lá. Só vou botar constante, mas ou é a chamada constante eletrostática ou a constante de elétrica, né? Que no vácuo, vou botar aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aí pra vocês, chegando um pouquinho mais pra cima. Que no vácuo é 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Joia? Então, ó, tem essas duas maneiras que eu vou circular aqui, ó, de calcular o potencial. Joia? E, professora, então os 220 que a gente tem na nossa casa são o resultado direto disso daqui? Aqui daria o 220 ou aqui daria 220? Não. Explicando mais um pouquinho para vocês, ó. Na realidade, os 220 volts que a gente mede é o que a gente chama de diferença de potencial, que é a mesma coisa que DDP, que é a mesma coisa que a gente chama de tensão U, né? Ou voltagem. Então, é o que a gente chama... Por que a gente chama de diferença de potencial? Porque é o potencial elétrico em um ponto... Ó, o potencial elétrico, por exemplo, no ponto A, menos o potencial elétrico no ponto B. Então, o que a gente tem aqui nos 220 já é essa diferença. Importantíssimo, né? Se os nossos aparelhos não tiverem essa diferença de potencial, se não tiver essa diferença de potencial, então ele não pode funcionar perfeitamente. Eu costumo pedir para os alunos associarem o seguinte: essa ideia de tensão, de DDP ou de voltagem é a ordem
para que as cargas se movimentem dentro do aparelho. Se não tiver quem mande, elas não se movimentam, tá? Elas estão até lá, os elétrons livres, paradinhos. Se ninguém mandar, eles não se movimentam. Agora, voltando ao 220, eu costumo fazer o seguinte desenho, ó, bem brusco, tá, gente? Que é só para entender um pouquinho a ideia de diferença de potencial. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pensar que isso aqui é a nossa tomada, que tem 2 buraquinhos onde vai o plug dos nossos aparelhos, joia? Eu vou chamar o buraquinho de cima de potencial A e de baixo de potencial B. Não sei se vocês sabem, mas geralmente um buraquinho é chamado de fase. E se eu fosse ver o V do fase, é 220 volts. Já o buraquinho B é chamado de neutro. Esse é neutro exatamente porque o potencial dele é 0. Então, quando a gente coloca no aparelho, o aparelho aqui conectado na tomada, ele faz a seguinte leitura: VA menos VB. Então, ele faz 220 menos 0, 220 volts. Gente, isso bem a grosso modo, só para vocês entenderem a ideia de diferença, tá? Se não tiver diferença, o nosso aparelho não liga. Isso significa o seguinte, ó, se tivesse 220 aqui, 220 aqui, 220 menos 220 dá 0. Então, o aparelho não funciona. Importante, no meu dedinho, se eu vim com o dedinho aqui, tô encostando no chão e botar aqui no ponto A, o ponto A tem 220 volts, como eu tô encostando no chão, eu tenho potencial 0. Vai gerar 220 menos 0, vou tomar choque. Se eu botar o meu dedinho aqui no que a gente chama de neutro, é 0. Como eu tô aterrado, ou seja, eu estou no chão também, ficaria 0 menos 0, eu não vou tomar choque. Gente, não vão fazer o teste na tomada de vocês do que é fase, do que é neutro, né? Porque vocês têm 50% de chance de acertar, então vocês podem tomar um choque. Outra pergunta que os alunos fazem: professora, mas as tomadas têm 3 pontinhos, então esse seria o potencial C. Esse terceiro ponto é o que a gente chama de terra, de fio terra. Para que ele serve? Ele serve para o seguinte: se houver uma sobrecarga aqui, escoa por esse ponto aqui o excesso de potencial ou excesso de carga, tá? Então, ele funciona como se fosse mais um potencial neutro para poder ajudar a descarregar caso a gente tenha uma sobrecarga aqui, tá ok? Então, por isso a importância do terra, né? Então, ó, vou repetir. O que a nossa tomada vai medir, então, é essa diferença que os nossos aparelhos precisam para funcionar, tá ok? E agora vamos tentar fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte: bem, aqui eu tenho uma carga, que é esse maisão aqui que eu botei, veja, uma carga positiva. Aqui eu peguei um ponto A que está a 1 metro da carga, peguei um ponto B que está a mais 3 metros do ponto A, e a pergunta é: calcule o potencial de A e o potencial de B. Primeira pergunta que se tem é a seguinte: professora, eu tenho essas equações aqui, eu vou desenhar aqui embaixo no cantinho, ver se aparece para vocês. Deixa eu fazer um risquinho aqui. Professora, eu tenho essa equação aqui da energia potencial elétrica, que é V vezes Qzinho. Eu tenho essa equação aqui, que é a energia potencial elétrica sobre Qzinho. E tenho essa equação aqui, que é V igual a K Qzão sobre D. Professora, começa que eu não sei qual que eu vou usar. Gente, importante. Percebam o seguinte, que nenhuma das equações tem módulo. Então, o V e a energia tanto pode ter sinal positivo quanto sinal negativo, porque vai a carga com o sinal para a conta. Professora, aqui pede para calcular a energia potencial elétrica? Não, ele pede o V. Professora, se ele pede o V, então posso calcular por aqui? Gente, não posso, porque para isso eu precisaria da energia. E eu não tenho. Eu não tenho a carga de prova nesse desenho aqui. Então, eu vou calcular o potencial elétrico por aqui. Então, eu vou calcular o potencial elétrico do ponto A, com a constante, a carga, que é quem gera o campo, e a distância até o ponto A. E vou calcular o potencial elétrico de B. A mesma coisa, né? O que vai mudar? Vai mudar que a distância até o ponto B é outra. Então, ficaria assim, ó. Vou usar essa equação aqui, ó. V de A é igual... Já vou aplicar a equação direto. 9 vezes 10 a 9 vezes a carga,
que é 4 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância. Bem, da carga principal até o ponto A é 1 metro. Então, eu posso escrever aqui que o V de A vai ser mais 9 com menos 9 vai zerar, porque isso aqui é multiplicação de notação. Então, fica 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 1 deu 36. Então, o potencial de A aqui é 36 volts. Agora, eu vou ver o de B. O potencial de B, então, vai ser a constante que está na equação, vezes a carga, que não mudou, porque é a mesma carga, só que é em relação ao ponto B. Só que a distância agora vai ser da carga até o ponto B. Gente, o desenho induz a dizer que é 3, mas não é só 3, né? É 3 mais 1, que é 4, porque é a distância da carga até o ponto B. Então, aqui é 4. Aqui corta menos 9 com mais 9, 4 de cima com 4 de baixo, ficou 9. Ó, potencial de A é 36 e o potencial de B é 9. Percebam o seguinte, à medida que a gente se afasta da carga que gera campo, se ela é positiva, o potencial vai diminuindo. Então, eu vou botar aqui, ó, pra cá, à medida que a gente se afasta, setinha pra lá, o potencial diminui. Importante. Isso se a carga que gera campo é positiva. Veja, é 36, aqui é 9. Quanto mais afastado da carga, menor o potencial. Agora, veja, qual é a diferença entre esses dois pontos? A diferença seria 36 menos 9, seria 27. Se tem diferença, é porque teria movimento entre o ponto A e o ponto B se eu botasse uma carga de prova. Exemplo, se eu botar aqui ó, no ponto A, uma carga positiva, carga de prova. Eu vou pensar no seguinte, ver se ajuda vocês. Positivo com positivo, atrai ou repele? Bem, repele. Essa tá fixa. Então, a tendência dessa é vir pra cá, ó. Olha a força que tá empurrando ela. Vai empurrar ela do ponto A pro ponto B. Ok? Então, a gente vai ver o seguinte, vai empurrar ela do potencial 36 pro potencial 9. Então, posso afirmar o seguinte, vou botar aqui, ó, que carga de prova positiva vai do maior para o menor potencial. Por que eu fiz isso, gente? Pelo seguinte, ó. A gente já viu aqui os valores de potenciais, então aqui dá 36 e aqui dá 9. A gente já viu que essa diferença é 27, né? A diferença entre A e B. A gente já viu que quanto mais afastado vai diminuindo o potencial, então diminui o potencial. Como é que eu sei que diminui? Eu vou olhar o seguinte, carga positiva que era 36 e passou a ser 9, então o potencial diminui. Agora, se eu colocar aqui uma carga negativa de prova, eu vou ver o seguinte, positivo com negativo atrai. Essa daqui tá grudada aqui na parede e não sai, mas então eu sei que essa vai fazer esse movimento, ó. Aqui tá a força, joia? Então, vou perceber o seguinte, opa, se a carga de prova é negativa, ela vai do 9 pro 36. Então, ela vai do menor para o maior potencial. Então, vou anotar aqui, ó. Carga de prova negativa vai do menor para o maior potencial. Já? Então, veja, isso aqui é uma coisinha que vocês podem decorar, que são duas coisinhas diferentes, tá? Se ela é positiva, ela vai do maior para o menor, e se ela é negativa, ela vai do menor para o maior. Vamos ver se a regra funciona quando acontece o seguinte, ó. Vou mudar aqui. Agora, a carga que gera campo é negativa. Veja, se ele deu distância de novo e carga geradora de campo, para eu calcular o potencial de A, vai ser constante carga sobre distância. Então, eu vou tirar aqui, ó, o potencial de A vai ser 9 vezes 10 na 9. A carga aqui, não posso esquecer do sinal.
E a distância daqui até aqui é 1 de novo, né? Então, fica assim, ó, potencial de A, menos 9 com mais 9 corta, 9 vezes menos 5 dá menos 45. Joia? Então, menos 45 volts aqui o potencial de A. O potencial de B, vou botar aqui, ó, VB, já vou aplicar a equação direto, seria 9 vezes 10 na 9, vezes a carga que não mudou, né, que é menos 5 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância, opa, a distância da carga principal até o ponto. Então, é 4 mais 1, que é 5. Menos 9 com mais 9 corta, 5 em cima e 5 embaixo, aqui ficou um negativo, né? Então, o V de B, na realidade, ele é menos 9. Então, veja o seguinte, aqui é menos 45 e aqui é menos 9. Se eu fosse ver a diferença de potencial, seria assim, ó, menos 45 menos 9. Então, a diferença de potencial é menos 45 menos com menos mais. Então, a diferença de potencial é, desconta 5, 4, 36 volts. Importante, negativo. Veja, potencial pode ser negativo. Importante. Se eu for analisar esse desenho, eu posso ver que quanto mais perto da carga é menos 45, quanto mais afastado da carga é menos 9. Gente, se a gente for pensar na matemática, deixa eu fazer um risquinho aqui, ó, só uma observação, deixa eu ver se aqui embaixo aparece uma observação aqui, ó. Vou botar aqui, ó, observação. Quando a gente tem a reta da matemática, que aqui é o zero, para cá são os valores positivos, né? Então, vou botar aqui 10, 20, 30, né? E para cá são os negativos, né? Então, seria menos 10, menos 20, menos 30. Então, eu vou perceber que quanto mais perto da carga negativa, a gente vai ver que os valores aqui vão ficando mais negativos, traduzindo pra gente, menores. Porque quanto mais afastado do zero, menor o número é, né? Deixa eu até subir um pouquinho aqui, ó. Vou repetir, quanto mais afastado do zero, menor o número é. Então, eu posso dizer que mais perto da negativa, menor o potencial. Mais afastado da carga negativa, geradora de campo, maior o potencial. Traduzindo pra gente, quando a carga geradora de campo é negativa, a gente vai escrever o seguinte, ó. Que quanto mais afastado, a gente vai botar aqui, ó, aumenta o potencial. Veja, quando ela é positiva, diminui. Ó, voltando pra cá. Aumenta o potencial. Quando ela é positiva, vai diminuindo à medida que eu me afasto. Quando ela é negativa, vai aumentando. Agora, vamos fazer o teste da carga de prova. Bem, se deu diferença, tem movimento. Se deu diferença, a gente pode pensar, tem choque elétrico. Então, vou fazer o seguinte, olha. Se eu botar aqui no ponto A uma carga negativa de prova. Negativa, um pezinho de prova. Eu vou ver. Negativo com negativo repele. Então, ela vai em direção a esse ponto. Então, vamos pensar. Quando a carga de prova é negativa, ela vai do menor para o maior potencial. Ou seja, a mesma regrinha de antes. Vou botar aqui, ó, carga de prova negativa vai do menor para o maior potencial. Continuando. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, repetir os valores que a gente já tinha calculado. Agora, eu vou fazer o seguinte, no lugar de colocar uma negativa, eu vou botar uma positiva. Eu vou ver, negativo com positivo atrai. Então, ela vai nessa direção. Vamos pensar. Bem, se ela vai nessa direção, ela vai do menos 9, que é maior, para o menor. Então, escrevendo aqui, ó, quando a carga de prova é positiva, vai do maior para o menor potencial, ou seja, a regrinha não muda, tá? Importante lembrar o seguinte,
Quando a carga que gera o campo é negativa, o potencial que ela gera é assim, ó. À medida que eu me afasto, aumenta o potencial. Tá? À medida que eu me afasto, aumenta o potencial. Tanto que vai do menos 45 para o menos 9. Importante, eu só tenho a ideia do choque elétrico, eu só posso tomar um choque elétrico se houver diferença de potencial. Se não houver, não tem jeito, tá? Isso significa o seguinte, ó. Se eu pegasse uma carguinha e conseguisse pegar as mesmas distâncias dessa carguinha, como se fosse uma cebola, a gente vai perceber que cada casca dessa cebola forma o que a gente chama de superfície equipotencial. O que é uma superfície equipotencial? São superfícies que qualquer ponto que eu pegar tem o mesmo potencial elétrico. Eu vou botar aqui, ó, mesmo potencial elétrico. Veja como faz sentido. Por que o mesmo potencial elétrico? Exemplo, se eu pegar aqui da carga até o ponto A, é a mesma distância que eu pegar da carga até o ponto B. Então, se eu fosse calcular o V, K quezão sobre D, a constante é a mesma, a carga é a mesma e a distância é a mesma. Por isso que qualquer ponto aqui nessa superfície que está pontilhadinha, a gente diz que é uma superfície equipotencial, é a mesma, o mesmo potencial elétrico. Isso significa o seguinte: se uma pessoa está aqui nesse ponto e ela não está encostando no chão, ela não vai tomar choque. Porque ela estando aqui ou estando aqui, ela está isolada unicamente naquele potencial elétrico, tá? Então, essas pontilhadinhas são o que a gente chama de linhas equipotenciais. Todas elas, ó, aqui eu botei V de A igual a V de B, porque estão à mesma distância. Agora, veja, o C está mais próximo, né? Então, se ele está mais próximo, eu vou dizer que o C é maior do que os dois anteriores que estão mais afastados. Por quê? O D do C é menor, né? Então, o potencial é maior. Ok? Então, essa é a ideia das superfícies equipotenciais. Se a gente se isola numa superfície, a gente não vai tomar choque. Exemplo, se a gente consegue dar um salto muito bacana aqui está o poste, passa os fios de alta tensão, 13.800 volts aqui no poste. Se eu conseguir dar um salto, vou me desenhar aqui, não façam isso, só eu, tá? E grudar só nesse fio do poste, sem encostar no poste, sem encostar no outro poste, sem encostar no outro fio, sem encostar no chão, eu não tomo choque, porque eu vou estar só nesse potencial. Agora, importante, se sem querer eu encostar aqui no poste, eu vou estar no 13.800 volts, então ficaria no VA de 13.800, que é do fio aqui, mas eu estaria encostando no poste, eu tô aterrada. Então, eu teria também um potencial B. Veja, 13.800 menos 0 vai dar muita diferença, né? Ficaria assim, 13.800 menos 0. Opa, eu ia me ferrar, provavelmente eu morreria, porque seria 13.800 volts o meu choque elétrico. Importante, se eu me isolar no potencial, não tem problema. Agora, se eu tiver em dois pontos ao mesmo tempo, daí ferrou. Gente, por isso que os passarinhos podem vir aqui e pousar só nesse fiozinho do poste que não tem problema. Tanto que vocês vão perceber o seguinte, só passarinhos pequenos ficam pousados aqui. Os grandes que correm o risco ou de bater aqui na estrutura do poste, ou na hora de alçar voo, bater asa e encostar no outro fio do poste, eles não pousam nos fios, tá? Só pousam passarinhos pequenos que eles conseguem estar num único potencial. Tá joia? Então, eu queria explicar um pouquinho disso daqui das superfícies equipotenciais para vocês, que é um pouco da aplicação prática da gente não tomar o choque em situações específicas. Tá ok, gente? Em seguida, eu vou passar uns exercícios para a gente trabalhar um pouco essas ideias, tá bom? Um abração.